E aí, curiosas e curiosos, gente, voltei depois de tanto tempo sem aparecer aqui nesse canal. Vamos voltar agora, se Deus quiser, com a nossa programação normal. Muitas coisas aconteceram, mas agora, se Deus quiser, não ficaremos sem vídeo, pelo menos durante um tempo, até eu ter o meu bebê, não ficaremos sem vídeo, né? Depois eu não sei como que eu vou estar fazendo tudo para conseguir levar adiante o canal, mas enquanto isso, vamos ter vídeo sim, tá bom, gente? Então, no vídeo de hoje, eu vou contar para vocês um caso, assim, muito misterioso que aconteceu com a família do Pondeligones. E essa foi uma tragédia horrível que aconteceu em Nantes, onde todas as pessoas de uma mesma família foram mortas e enterradas no fundo da varanda, lá no fundo da casa. E esse caso, ele ficou muito conhecido como La Maison de Le Pauvin, que quer dizer a Casa do Terror, isso pela a imprensa francesa. E ainda, para tudo se tornar, para tornar assim as coisas assim mais misteriosas e sombrias, o patriarca da família, ele havia desaparecido por completo. E a pergunta que todos se faziam era onde estaria Xavier Dupont de Ligonnès e quem poderia querer matar a família Ligonnès, quem poderia ter matado a família Ligonnès. Essa é a história que nós veremos hoje, tá, gente? Eu espero muito que vocês gostem, tá? E não esqueça de deixar o like aí pra mim, beleza? E de se inscrever aí no meu canal pra me ajudar, tá bom? Agora, bora lá pra nossa história. Bom, gente, o Xavier Dupont de Ligonnès, ele nasceu no dia 9 de janeiro de 61, em Versalhes, na França, e sua família, ela vem de uma antiga nobreza francesa. Ele havia recebido uma educação católica bem rigorosa. Já a Agnes Rodanger, né, que era esse o nome dela, ela nasceu no dia 9 de novembro de 62, no subúrbio de Paris. Os dois, então, o Xavier e a Agnes, eles acabam se conhecendo na adolescência, e eles acabam se apaixonando. E os dois, eles eram, assim, muito religiosos, né? Mas acaba não dando certo, né? E eles acabam meio que se distanciando. Um bom tempo depois, eles acabam se reencontrando. E nesse reencontro, a Agnes, ela já tinha um filho. Ela era mãe solteira. Ela tinha já o Arthur, né, que ele havia nascido no dia 7 de julho de 1990, né? Então, né, um tempo eles acabam ficando juntos e o Xavier, ele acaba adotando o Arthur como filho. E aí juntos eles tiveram mais 3 filhos, no total 4 com o Arthur. Bom, e aí o Arthur, ele tinha 20 anos na época da sua morte e ele era um estudante. Aí tinha o Thomas, de 18 anos. Na época da sua morte, ele era apaixonado por música. Os amigos, eles diziam que ele era muito discreto. Tinha também a Anne, de 16 anos na época da sua morte, e ela também era estudante e bem religiosa como a mãe. E tinha também o Benoit, de 13 anos na época da sua morte, ele era coroinha da igreja. Depois de uma tentativa frustrada deles migrarem para a Flórida, eles acabaram decidindo ficar ali em Nantes mesmo, né? Eles tinham uma casa ali, era uma casa bem modesta, bem simples, mas que ficava num bairro nobre, um bairro muito bom ali da cidade. Eles tinham 3 carros, e os filhos estudavam em escola particular. Os mais velhos, eles já estavam na faculdade e já não moravam mais com os pais nessa época. O Xavier, ele tinha algumas empresas, né? E uma delas ficava em Miami, nos Estados Unidos, que era tipo de uma agência de viagens. E ele viajava muito. Já a Agnes, como eu disse, ela era uma pessoa muito religiosa e ela dava aulas numa escola, ela dava aula de ensino religioso e ela era voluntária lá, ela não recebia nada por esse tipo de trabalho, né? E tudo aparentava ser uma família feliz. Até que em abril de 2011, a Agnes, aparentemente, ela manda uma mensagem para o trabalho, avisando que ela não poderá ir naquele dia, pois ela está doente, está no hospital. Então, os 2 filhos mais velhos também fazem a mesma coisa, mandam mensagem para os amigos, avisando que também não estão bem e também não iriam para a faculdade. Os 2 mais novos também
Mas os amigos acabaram achando estranho a atitude dos mais novos, porque, assim, você imagina, adolescente nunca sai das redes sociais, né? E assim como todo adolescente, eles também não saíam das redes sociais, ficavam por lá o tempo todo. E eles ficaram sem aparecer por um bom tempo, então os amigos acabaram estranhando essa atitude. Os amigos da Anne resolveram ir até a casa dela, porque eles estavam achando estranho, porque já tinha alguns dias que ela estava faltando na escola e não dava mais nenhum tipo de informação, nem nada. Quando eles chegaram na casa da Anne, estava tudo fechado, inclusive as janelas. Eles então resolvem bater na porta, mas ninguém atende. Então eles ficam esperando e eles acabam notando ali que tem uma luz acesa no andar de cima da casa. Mas eles acabam esperando mais um pouco, ninguém aparece mesmo, eles acabam indo embora. Os dias se passam e todos, inclusive os familiares, começam a achar tudo aquilo muito estranho, aquele sumiço, tudo aquilo muito estranho, né? Realmente era muito estranho. Até que um dia a escola ela recebe um bilhete do Xavier avisando que toda a família se mudaria para a Austrália por conta de um emprego dele, né? Que ele tinha arrumado um emprego novo, coisa e tal, e todos estariam se mudando para a Austrália. Junto com esse bilhete tinha um cheque que já quitava todas as mensalidades daquele ano todinho dos filhos dele. O Xavier ele acabou enviando cartas, né? Inclusive uma das cartas foi para a escola onde a Agnes trabalhava, informando que ela também iria viajar para a Austrália por conta desse emprego. E também ele acabou enviando cartas para alguns parentes, irmãos, tios, primos, com alguns tipos de informações. Essas cartas elas foram feitas em computador e nessas cartas a família toda tinha assinatura da família toda nessas cartas. As cartas diziam o seguinte: Olá a todos, mega surpresa. Partimos repentinamente para os Estados Unidos em circunstâncias especiais que explicarei abaixo. Quando ler isso, não estaremos mais na França e não poderemos mais retornar por um período indefinido. E essa carta, ela tinha 4 páginas. Nela, o Xavier também dizia que ele era um agente secreto americano disfarçado e que ele tinha ido embora com a família por segurança para proteger a própria família. Nessa carta também ele dizia que esse afastamento ele poderia levar anos, poderia durar muito tempo, ele não sabia quando eles poderiam voltar, e que tudo isso havia sido por conta de que ele tinha dado provas de um grande esquema de drogas para a polícia, e nessas provas ele dava muitos detalhes sobre tudo o que havia acontecido. Na carta também ele pedia favores para algumas pessoas, por exemplo, pegue os carros, venda e o dinheiro entregue para minha irmã, se livre de tal coisa que está na casa. Ele só pedia coisas que tinham a ver com a casa e os familiares acabaram fazendo tudo o que havia sido pedido, né? Tinha pedido esquisito também, por exemplo, tire as fotos do porta-retrato. Muita coisa acabou sendo ali ou vendida, ou os familiares acabaram levando, né, como pedia nas cartas, e a casa ela acabou ficando assim tão vazia, que no final das contas quem entrasse lá não conseguiria imaginar que um dia alguém havia morado ali. E daí que eles também tinham 2 labradores, né? E na carta pedia para quem fosse ficar com esses 2 labradores, para que não os separassem, né? Que era para quem fosse ficar com eles, adotar eles para que ficassem com eles juntos. Também pedia para que ninguém mexesse no fundo da casa, né? Não fizesse nada, porque a casa era uma casa alugada. E de repente, né, como dizia o Xavier, o dono da casa de repente não gostasse que mexessem e esse tipo de coisa, né? Ali na caixinha do correio também tinha um aviso, um bilhete, informando que para quem colocasse qualquer tipo de correspondência, para que essa correspondência fosse devolvida para quem as havia enviado. Então, no dia 13 de abril, um dos vizinhos que assim não estava sabendo de nada, não estava sabendo do caso, até porque não tinha recebido nenhuma carta, assim como os familiares, começou a achar tudo aquilo muito estranho, porque não conseguia se comunicar com ninguém ali da família, a casa estando fechada há tanto tempo, e o carro da Agnes está parado ali na frente há tanto tempo também, e ninguém ter tirado de lá.
Então eles começaram a achar aquilo muito estranho e resolveram chamar a polícia. Então a polícia realmente vai até o local. Quando eles chegam lá, a casa está fechada, eles entram, mas a casa está completamente vazia. E eles também acham tudo aquilo muito estranho, porque tá tudo vazio, não tem nada dentro da casa, os porta-retratos não tem foto, não tem nada. Parecia que ninguém havia morado ali um dia. Os policiais eles começam a investigar e conversar com as pessoas para tentar saber um pouco mais com os amigos, com os amigos dos filhos, né, os vizinhos. Então eles começam a conversar com as pessoas para tentar entender o que poderia ter acontecido. Então todo mundo começa a dizer um pouco do que sabia. E os amigos, né, lá na escola onde a Agnes trabalhava, eles começam a dizer que eles haviam ido embora para a Austrália, mas a família, porque o Xavier ele havia enviado cartas para os amigos, né, para a escola da Agnes, que eles haviam ido embora para a Austrália. Mas para a família, ele havia enviado cartas informando que eles haviam ido embora para os Estados Unidos, né? Então, ficou meio estranha a história e a família começou a dizer que não, que eles não tinham ido embora para a Austrália, que eles tinham ido embora para os Estados Unidos porque o Xavier, ele era um agente secreto. A polícia local, ela entra em contato com a polícia americana para tentar descobrir um pouco mais sobre esse caso, sobre o caso do Xavier ser um agente secreto, mas a polícia americana diz que não conhece o Xavier, não conhece nada sobre esse caso, nem conhece essa família, e contradiz também toda essa história. A polícia então espalha fotos por todos os lugares possíveis e imaginários da família para saber se alguém mais poderia ter alguma pista sobre eles. A polícia começa a investigar a casa e depois de uma busca, eles acabam encontrando recibos, vários recibos de compras grandes, de alguns dias antes, exemplo, compra de pá, sacos de lixo, entre outras coisas. De lugares diferentes e que ficavam longe da cidade onde moravam, tipo 4 a 5 horas de carro. Todos os familiares, então, eles acabaram entregando as suas cartas para a polícia poder investigar mais sobre tudo isso. E a polícia só acha estranho um pedido que tinha lá na carta, que era a de não mexer no fundo da casa, lá no quintal. Exatamente isso que a polícia faz. Vai lá no fundo do quintal para investigar. E lá eles descobrem um tipo de uma construçãozinha de madeira. Eles retiram essa construção e abaixo dessa construção existe uma terra ali que estava meio fofa, que havia sido mexida e não fazia muito tempo. Então eles começam a tirar aquela terra fofa, aquela terra mexida, e um pouco tempo depois, logo, eles já descobrem um cimento ali embaixo. Só que esse cimento, ele não estava 100% seco. Então, eles continuam cavando ali, mexendo, e pouco tempo depois, eles acabam encontrando uma perna decepada. Então, todos os policiais se juntaram e começaram a cavar, e pouco tempo depois, eles acabaram encontrando 7 cadáveres ali naquele local. E aí, eles acabaram encontrando, então, os corpos da Agnes, do Arthur, da Anne, do Thomas e do Benoit, né? A mãe e os 4 filhos. E os outros 2 cadáveres eram dos labradores da família. Eles encontraram também ali pijamas, onde acredita-se que eles estivessem dormindo no momento da morte. E também na autópsia foi verificado que haviam resquícios de remédios para dormir. Todos eles foram mortos com tiros de espingarda na cabeça ou no peito, e eles foram colocados em sacos e foram enterrados em cal, que acredito que era para não aparentar muito, para ter muito cheiro, né? Acredita-se que a Agnes ela tenha sido morta enquanto dormia, porque não havia resquícios de nenhum tipo de substância no seu organismo. Já o Thomas, ele havia sido enterrado numa cova à parte, separado, porque ele havia sido morto, acredita-se que 1 ou 2 dias depois dos outros. Havia símbolos religiosos ao lado de cada corpo, e apesar do teor sangrento do crime, a perícia ela não encontrou nenhuma gota de sangue em nenhum local da casa. Tudo apontava para Xavier Dupont de Ligonnès, porém, com a investigação, dezenas de interrogações
foram adicionadas aos fatos, apesar do comportamento culposo do homem nos últimos meses até o crime. Goldstein, que era advogado da família do Xavier, ele acredita que ele não tinha habilidade para fazer alguma coisa desse tipo. A área onde foram cavadas as sepulturas era muito baixa. Seria necessário toneladas de trabalho físico para remover aquela quantidade de terra. E o Xavier, ele tinha graves problemas nas costas. Ele dizia que era impossível ele fazer isso sozinho. O irmão do Xavier, ele acredita que agiotas ou outro tipo de criminoso, eles tenham orquestrado o assassinato para incriminar o Xavier, né? No entanto, essa teoria ela não era compatível com o comportamento do homem registrado por meio de algumas câmeras de segurança e movimentações bancárias que houveram após o crime. Ainda que não pudesse ter tido uma visualização, né, dos cadáveres, porque tinha ficado muito desfigurado, o advogado e os familiares, eles tinham como acreditar que realmente eram realmente a família, eram os Ligones mesmo. Desde 2011, mais de 1.000 pessoas alegaram ter visto Xavier Dupont em algum lugar, mas nenhuma pista era verdadeira. Troca de identidade, migração ilegal, suicídios, são só teorias a respeito do seu paradeiro que até hoje continua sendo um grande mistério. Então, gente, muito, muito misteriosa essa história. Até hoje, isso aconteceu em 2011, nós estamos em 2021, há 10 anos depois, e até hoje ele não foi encontrado. Aí eu quero que vocês me digam aqui embaixo, o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que realmente foi o Xavier que fez tudo isso? Ou foi outra pessoa? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Muito interessante essa história, né? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo caso. Até a próxima segunda.